Olá amigos do canal Agro na Prática. Hoje mostrando para vocês aqui o nosso lote de vacas secas, contando para vocês como que está sendo feita a preparação delas, falando um pouquinho sobre o pré-parto e sobre o score corporal das vacas que vão criar. Beleza, pessoal? É isso aí, vamos lá, vamos pro vídeo! Pessoal, então estamos aqui hoje, domingo, dia 5 de maio, então com o nosso lote de vacas secas. Depois vou andar um pouquinho para vocês verem elas aí. Tem 5 vacas que foi feito a IATF e mais 3 novilhas que também estão para criar. Então as 5 vacas aí, então elas vão criar todas no mesmo período, então fica fácil da gente estar manejando elas, certo? Então aqui contando um pouquinho o que a gente precisa fazer aqui, pessoal. Então qual que é o manejo das vacas secas? Primeira coisa, então, é secar elas no mínimo 2 meses antes delas criar. Então todas elas foram secadas 2 meses antes, aí em torno de 2 meses. As novilhas não é o caso, né? Mas as vacas a gente tem que se preocupar com isso. Então esse é o primeiro detalhe, secar a vaca, então um período que ela consiga fazer um bom descanso de úbere, para que ela tenha um bom potencial. Outra coisa bem importante, vocês virem na capa do vídeo, que é a questão do mineral. Então é super importante, pessoal. Nossa, tem um borrachudo aqui que tá me pegando aí. Importante, o sal pré-parto. Esse sal, ele tem uma característica muito importante, que ele é um sal aniônico. Então que diminui a quantidade fornecida de cátions, que seriam potássio, cálcio, magnésio, né? Os cátions, e aumenta a quantidade de ânions. Isso aí, pessoal, é uma parte bem teórica, mas falando resumido para vocês, o que vai acontecer? Aonde tem muito cátion, por exemplo, potássio, no pasto verde. Então a gente precisa evitar o pasto verde para essas vacas aqui em fase de pré-parto. Então um pasto tem que ser um pasto mais seco. Essa é uma das coisas importantes para a gente fazer com os animais, certo? Então esse sal, o que ele vai ajudar, pessoal? Ele vai limitar a quantidade de cátions que os animais vão estar ingerindo. Nesse caso é forçado. Então esse sal a gente precisa dar uma quantidade em torno de 200 a 300 gramas, de acordo com o fabricante então do sal, com a fábrica, né? Então eles recomendam essa quantidade, baseado, claro, em informações técnicas, né? Então, baseado nessa informação, a gente está dando forçado esse sal para os animais, então, no coxo. Esse sal, o que ele vai ajudar, então? Então, quais que são as principais características? Então, vou estar contando para vocês aí quais que são as principais características e vantagens da gente estar utilizando esse sal. Então, gente, contando uma historinha para vocês agora. Então, já faz muitos anos que a gente faz esse trabalho de estar suplementando as vacas com esse sal pré-parto. Quando que a gente percebe a nossa falha? Quando a gente acaba esquecendo de dar e dá retenção de placenta e dá edema de úbere e tal. Então isso aí é igual água, igual luz, a gente lembra quando falta. Então, pessoal, sempre lembrar, é extremamente importante. Vamos lá, então vou contar para vocês então um pouquinho sobre as vantagens da gente estar utilizando esse sal pré-parto. Retenção de placenta é uma das coisas que, se você está utilizando o sal pré-parto, dificilmente vai acontecer. Porque ele acaba aumentando a quantidade de minerais utilizados ali. Alguns minerais são muito importantes para ajudar com que a placenta se descole da parede do útero e a vaca consiga soltar essa placenta. Então uma retenção de placenta que você tenha, que uma vaca tenha, a vaca já não come direito, já acaba retardando o pico. Muitas vacas acabam nem atingindo o pico de produção, né? Tem que entrar com antibiótico, descarte de leite. Então, e é muito eficiente, certo? Então, claro, não vamos dizer que nunca vai acontecer retenção de placenta se animais que recebem o pré-parto, mas é muito
pouco provável. Então a maioria dos animais que recebem um sal pré-parto e uma dieta equilibrada dificilmente vai dar uma retenção de placenta. Outro fator importante, pessoal, é edema de úbre, certo? Então aquele inchaço que acontece no úbre acontece principalmente nas novilhas. Deixa eu dar uma olhadinha, ver onde é que estão as novilhas. As novilhas estão lá atrás, ó. Elas sempre ficam mais para trás, né? São mais dominadas. Então, aquela branca lá e essas duas aqui. Então, essas nas novilhas acontece muito, mas muito mesmo, aquele inchaço de ubre que vem até no umbigo da vaca, da novilha. Ela cria, incha o ubre. Por que isso acontece? Acontece porque o animal ele não está preparado para drenar, fazer a drenagem linfática, que chama o sistema linfático, né? Então o que esse sal ajuda? Esse sal ajuda em equilibrar os minerais ali que estão no organismo do animal e diminui, não que não vai acontecer nas novilhas. Agora nas vacas, se a gente trabalhar com esse sal pré-parto, dificilmente vai acontecer. Isso já é pouco comum, mas dificilmente vai acontecer. Mas também a gente pode falar que vai ajudar bastante em melhorar aquele inchaço que dá o ubre quando a vaca pena cria. Isso é muito bacana, pessoal. Então mais uma vantagem aí, diminuir os edemas de ubre e edema de barriga das vacas. Pessoal, então agora falando do terceiro motivo muito importante para a gente estar fazendo esse trabalho com sal pré-parto, o cuidado pré-parto das vacas, é a descalcificação ou chamada febre do leite. Então quem aí numa propriedade leiteira que nunca teve uma vaca que caiu depois de criar, ou logo no primeiro dia, no segundo, até no terceiro dia, pode acontecer até mais para frente, dependendo da quantidade de leite que a vaca dá. Então um dos motivos, não digo assim que seja o único, mas um dos motivos é justamente a falta desse preparo do organismo da vaca. Então a vaca, ela tem muito cálcio no seu organismo, certo? Muito mesmo. Então o que acontece quando a vaca cria? Ela precisa mobilizar muita quantidade de cálcio pro ubre, pro leite, e ela não tem esse cálcio totalmente disponível. Então esse sal, ele prepara o animal, vamos dizer assim, falando de maneira bem simples, prepara o animal para o animal retirar esse sal das suas reservas. Aonde que são as principais reservas do animal são seus ossos. Então o gado holandês é um animal que o pessoal chama um animal que tem muito osso, mas uma das coisas aí importantes do tamanho do osso é a reserva de cálcio. Então o animal tem muito cálcio, mas ele não consegue mobilizar rapidamente esse cálcio, e o que acontece? O animal cai por fraqueza. Então dá uma fraqueza e o animal cai. Então, para evitar, existem outras coisas também que podem causar. Por exemplo, a pessoa retirar todo o colostro, ou a vaca que seja muito produtiva. Então pode acontecer, certo, pessoal? Mas a gente evita bastante problema com sal, colocando o sal pré-parto, e vai evitar muito problema de descalcificação, certo? Então isso aí é uma outra vantagem. Pessoal, outro motivo também importante, extremamente importante, é a facilidade de parto. Então, quando o animal tá tudo direitinho, mineralização certa, aí eu vou falar já para frente de escória corporal também, que é um outro motivo, uma outra coisa muito importante para a questão da facilidade do parto, e febre do leite. Então é o escória corporal. Mas o sal mineral pré-parto, ele pode ajudar bastante para que esses animais aqui, eles tenham um parto fácil. E um parto fácil é um bezerro saudável, né? Então a facilidade de parto, a placenta se descolando certinho, o animal ter a energia suficiente que ele precisa para fazer aquele parto, o tamanho claro, outras coisas podem influenciar, como o tamanho do bezerro, da bezerra, né? Mas mais essa vantagem que a gente tem, então, melhorar a facilidade do parto e a saúde do bezerro, da bezerra também. Então esse é mais um motivo para nós estar utilizando então aí o sal pré-parto. Pessoal, então aqui eu estava comentando com vocês, então esse aqui é o
é o produto aí que a gente está usando, né? Então é um mineral, ele é especial para pré-parto. Vamos falando então qual que seria o custo desse produto. Então hoje ele tá saindo em torno de R$15 o quilo. Então se você for olhar assim, a grosso modo, ele é um produto caro, né? E a gente vai gastar aí em torno de uns 130 a 150 reais por vaca para fazer a mineralização dela no pré-parto, né? Então aqui é só para vocês verem então o produto que a gente está utilizando aí, mas com certeza outras marcas, devem existir outras marcas aí. Aqui o que tem na região a gente compra e tá tendo bom resultado. Então só para estar mostrando para vocês aí. Pessoal, aqui então eu acabei de mostrar para vocês qual que é o mineral que a gente usa e a questão de valor. Eu acredito que não tenha nenhuma dúvida que esse valor não é um gasto, é um investimento para você estar deixando suas vacas com condições boas de estar criando bem, aí, parindo de forma saudável. E qual que é a maior vantagem é alcançar o pico de produção, ela se alimentar direito e, claro, no final produzir bem e trazer lucros para nós, certo? Então, pessoal, aqui falando então sobre uma outra coisa importante também, que é o pré-parto, não aí o sal, mas o manejo pré-parto, que é o score corporal e o local onde essas vacas vão estar vivendo. Então, pessoal, aqui a gente tem então um lugar seco, saudável, tem água, certo? Tem sombra. Então, primeira coisa, esses animais aqui eles estão ganhando silagem e um pouco de tifton que elas ficam ali de noite, então num tifton mais seco. Agora até o tifton está acabando, então praticamente elas estão só na silagem, mas elas estavam na silagem nesse lugar aqui, nesse gramado aqui que é só para elas ficar, e num tifton seco. Lembrando, pessoal, não soltar a vaca para criar ou novilha em pasto fresco. Isso vai acabar dando problema de excesso de potássio, desbalancear a dieta aniônica catiônica. Então, lembrando, ou se você colocar, mas bem pouquinho, certo? Então, ou balancear com uma outra palha seca, ou com uma silagem mais de baixa qualidade, ou com pasto de baixa qualidade. Então, cuidado nisso. Pessoal, então aqui falando sobre o score corporal. Então, agora que eu vou colocar para vocês umas imagens aqui para vocês terem uma noção. Então, qual que é o ideal do score corporal para uma vaca criar? Acima de 3, abaixo de 5,5. Então, para vocês verem aí o que é o 3 e o que é o 5,5. Então, as imagens vocês estão vendo aí. O que significa isso? A vaca não pode nem estar muito gorda e nem estar muito magra, certo? Então, pessoal, aqui, qual que é o momento para nós alcançar esse score corporal? Agora, voltando aqui, é na lactação da vaca, certo? Então, não é agora. Agora a gente só mantém o score dela. Então, no final da lactação, ali 3, 4 meses, é o momento de você apurar a alimentação, acertar a dieta, porque agora você corre o risco de, se você tratar demais, você aumentar muito o tamanho do bezerro. Isso também pode causar problema na hora do parto. Pessoal, então aqui, todas essas nossas vacas aqui estão ótimas no score? Infelizmente não. Então, pessoal, esta preta aqui tá com o score corporal um pouco baixo. Então é uma novilha, a gente não conseguiu levantar o score dela, certo? Então ela pode dar um pouco menos leite. Esta branca aqui tá com o score corporal aqui quase acima, certo? Então tá quase acima do score corporal. Esta outra preta aqui tá quase chegando no score correto, praticamente. A outra branquinha aqui tá com score corporal muito bom. Se eu tivesse que escolher o score corporal, eu escolheria dessa aqui. E esta outra preta aqui também tá praticamente bom o score dela, certo? Então aqui estão as 5 vacas que vão criar. Mas assim, pessoal, isso é um desafio, realmente. Não é fácil você conseguir, porque você tem que trazer esse score corporal até a hora de secar a vaca. Então depois aqui é difícil a gente corrigir. As novilhas aqui, pessoal, então são novilhas que estavam no outro sítio. Elas estão com score corporal bom, olha aí, ó, certo? Então dá pra gente dizer que
elas estão score corporal um pouquinho acima de 3. Poderiam estar um pouquinho mais gorda, mas talvez uma delas, essa aqui de trás, está boa. Aquela lá, aquela outra que andou lá, está um pouquinho mais magra, um pouquinho mais fraco o score dela, mas no geral tá bom aí. Beleza, pessoal? Então é isso aí o nosso vídeo, contando para vocês. Finalizando mais esse vídeo, gostaríamos de agradecer a Deus pela vida, pela saúde, pela família, pelos amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que essas informações sejam úteis para as propriedades de vocês. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Até lá!